Bem-vindo, amigos, a mais um vídeo do canal Ritos Rituais. Meu nome é Rodrigo Menezes, mestre maçom filiado ao Grande Oriente do Paraná. E hoje nós voltamos aos nossos vídeos tradicionais de entrevistas e apresentação de material didático, de livros maçônicos. E hoje está aqui comigo o nosso querido irmão Guilherme. E nós vamos falar um pouquinho do livro dele, do Rito de York. E eu vou abrir agora a palavra para o Guilherme já se manifestar, já se apresentar e já começar falando do que é o Rito de York e quais são as práticas que eles estão tratando no livro aqui, já para dar entrada no assunto. Guilherme, fique à vontade para se apresentar. Beleza. Olá, Rodrigo. Olá a todos os irmãos que estão ouvindo aí e nos vendo através do blog Ritos Rituais. Meu nome é Guilherme Cândido, sou mestre maçom também e sou da loja Frank Marshall, número 170, também do Grande Oriente do Paraná, aqui da cidade de Maringá. Nós praticamos o Rito de York, né, o rito americano, nos graus simbólicos. E é isso aí. A nossa loja ela vai completar 3 anos de idade, né? O nosso irmão Rodrigo solicitou para que a gente falasse um pouco da loja. Ela vai completar 3 anos de idade no dia 13 de novembro, agora, de 2017. E o intuito da fundação da nossa loja foi justamente trazer para a região de Maringá uma loja praticante do Rito de York, né, o rito americano. Aqui na cidade ainda pairava um pouco aquela confusão sobre o York e emulação, né? Então havia algumas lojas de emulação que se diziam praticantes do York, não estava muito esclarecido na época isso ainda, né? E o que chamou mais atenção para trazer para cá, né, Rodrigo, o Rito de York, foi justamente, eu sou sênior demolay, né? E foi o contato que eu tinha com demolays de outros estados, sêniores demolays de outros estados, que estavam praticando o Rito de York e nas suas cidades, né? Fundaram lojas também assim e relataram para mim que o rito era muitíssimo semelhante e lembrava bastante as práticas dos rituais demolay, né? E como sênior, acabei me interessando bastante, solicitei a alguns irmãos alguns rituais, as obediências deles, para que a gente pudesse estudar, e vi que, além das semelhanças com a Ordem demolay, os rituais do Rito de York são de uma beleza maçônica inestimável, assim, né? Eles têm uma profundidade simbólica e uma profundidade ritualística que vinha muito de encontro com que eu e os irmãos que estavam fundando a loja, né, vinha muito de encontro com a ideia e o ideário que a gente fazia de maçonaria. Então, naquele momento, a gente decidiu que, de fato, né, ia viabilizar a fundação da loja no Rito de York. Então, nós juntamos alguns irmãos, a maioria oriundo do Rito Schroeder, alguns do Rito Escocês Antigo e Aceito, alguns do Rito Francês e alguns do brasileiro também, né? Tinha bastante gente. E começamos a tocar a loja, né? E escolhemos o nome Frank Marshall para o nome da loja justamente por conta do maçom americano Frank Marshall, que, baseado nos rituais do Rito de York, escreveu os rituais da Ordem demolay. Então, bom, independente da questão de que é essa confusão e dá muito embate referente à questão do nome, a gente, para ser mais didático e querer fugir um pouco da polêmica, a gente pode considerar que o rito simbólico é o rito praticado nas Blue Lodges americanas, correto? E isso é o rito simbólico mais praticado no mundo, numa abrangência de 50% aproximadamente de toda a maçonaria mundial, que é a prática do rito que a gente chama aqui no Brasil costumeiramente de York, mas também, para quem quiser tratar uma nomenclatura diferente, pode chamar que é o ritual americano ou o ritual praticado nas Blue Lodges americanas, isso, que é, ao meu ver, eu queria que você falasse um pouquinho, ele é um rito um pouco mais vinculado com a questão religiosa, certo? Ele traz um pouco mais referências religiosas, certo? Você pode complementar um pouquinho isso? Posso. Não, justamente. Então, ele é o Rito de York. A gente encontra muitas referências, né, americanas, dizendo que lá trata-se Rito de York só do grau de mestre de marca, né, que seria o 4º grau na escada do rito americano, né, até o grau de cavaleiro templário. Deixando os graus simbólicos, né,
de aprendiz, companheiro e mestre, com a nomenclatura de craft, né, ou de Blue Lodge, como você mesmo disse. Uhum. Mas aqui no Brasil, como tem muitos ritos, convencionou-se chamar de rito de York também. Já encontrei algumas referências americanas também chamando as Blue Lodges de rito de York, então fica elas por elas. Sobre essa questão religiosa do rito, nós temos que lembrar que o rito de York, apesar de ele ter sido organizado nos Estados Unidos, ele tem uma descendência inglesa, antiga, né? Rituais antigos da Inglaterra. E ambos os países, né, tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos, são países protestantes. Né? Então, essas referências que você citou, que a gente encontra nos rituais, principalmente abertura e encerramento de trabalhos e cerimônias de passagem de grau, muitas passagens bíblicas e passagens que são bastante reverenciadas pela vertente protestante do cristianismo. Uhum. Então tem bastante. Eu acho um ponto bem interessante, até eu tive uma confirmação esse último final de semana, o avental do rito americano é branco, certo? Branco. O avental do mestre é branco. Os 3 graus, isso. E aí eu questionei, nós estávamos com o antigo grão-mestre do rito de York e do Grande Oriente do Paraná, e eu questionei para ele por que nós não usamos o avental branco, que deveria ser o avental correto. Para quem não conhece, o aprendiz ele usa o avental com a abeta levantada, né? E o avental de companheiro é o avental dobrado, e o avental de mestre é o avental branco, quadrado. E eu questionei por que o Grande Oriente do Paraná utiliza um avental diferente. E a resposta foi primeiro um grande sorriso. Ele falou, não adianta você querer bater de frente com as pessoas que não entendem. Se você coloca avental grande, você vai causar um transtorno muito grande com todos os praticantes de outros ritos, porque é uma novidade aqui, e todo mundo acha que ao invés de um mestre, está lidando com um aprendiz, e vai toda vez querer ficar ensinando e querer ficar adequando a pessoa a que ela entenda, queira que ela haja do jeito que ela acha que é o correto. Sendo que, na verdade, a gente tem uma infinidade de ritos, e o que a gente está falando aqui é, além de ser um rito muito difundido mundialmente, mas é um rito muito pouco praticado, muito pouco conhecido aqui no Brasil. Certo. Para comentar, né, a questão do avental. A questão do avental é o seguinte, na própria cerimônia de iniciação, claro que não vou entrar em detalhes, né, por conta da publicidade do vídeo, mas na própria fala do venerável mestre ao entregar o avental para o aprendiz, né, para quem está iniciando no momento, a própria fala deixa bem claro que o avental para os 3 graus é da cor branca, é o mesmo avental, né, e é o mesmo avental que vai cingir a esquife, né, de quando o irmão falecer, é o avental branco. Isso é uma unanimidade americana ou existem diferenças entre as próprias grandes lojas americanas? Isso, essa fala que eu estou falando é uma unanimidade, certo. Tem em outros ritos também. Uhum. Então, no compêndio do Thomas Smith Webb, os aventais só brancos, certo. Tá? Que foi quem regulamentou o rito em 1797, avental para os 3 graus brancos, como você disse, aprendiz abeta levantada, companheiro abeta abaixada, mas ponta inferior esquerda dobrada para cima, formando um receptáculo, e no grau 3, o mestre maçom, abeta abaixada, avental quadrado, como se fosse o de companheiro que nós estamos acostumados no rito escocês. Então seria dessa forma. E o Postmaster, ele usa o avental branco com bordados brancos, né? Ele não é isso, liso, né? Mas assim, nos Estados Unidos, a maçonaria lá, ela não tem uma, né, até onde eu conheço, né, ela não tem uma, não é tão engessada quanto a gente gosta de engessar aqui no Brasil. Então, em pesquisas, os irmãos vão ver que muitos aventais lá, eles bordam de formas diferentes, de cores diferentes, alguns aventais trazem o número da loja na abeta, né? Lembrando que no rito de York os oficiais, cada um tem o seu avental com a sua insígnia bordada no avental, então tem várias variações, mas a variação do avental de mestre surgiu lá com Michael Duncan, né? Ele fez uma nova versão do ritual, né? O Duncan fez uma nova versão do ritual e nela ele bordou de azul o avental do mestre, né? Em outras revelações, como a de William Morgan, por exemplo, já aparece um olho que tudo vê na abeta e tal. Então tem essas variações.
Então, a grande loja de Nova York, que é a que serviu de base para os primeiros rituais do rito de York trazidos para o Brasil, né? Ela usa o avental igual o Grande Oriente do Paraná usa, que é o avental de mestre bordado de azul, com o olho que tudo vê na abeta e os quadros compasso e o G no centro da parte inferior do avental. O que a gente tem que lembrar dos aventais é que hoje os aventais padronizados que nós usamos, eles são uma reverência ao que era antigamente, onde cada maçom, e não era cada loja e não era cada rito, cada maçom tinha liberdade de criar o seu próprio avental e fazer a sua própria decoração conforme ele, pelas referências que ele achava mais importante dentro da ordem. Hoje, um ponto importante entre os ritos antigos é até a Grande Loja da Escócia. A Grande Loja da Escócia, no seu ritual padrão, ele não normatiza o ritual, o avental. O avental é um critério de cada loja. Cada loja segue o padrão que é interessante para ela. E nos Estados Unidos ele difere um pouco entre grandes lojas dos 51 estados mais antigos. E o que a gente usa aqui é um padrão disseminado por uma grande loja específica. Hoje nós temos 2 grandes lojas que são as referências pelos rituais nacionais e a gente tenta manter a consistência e manter a originalidade do rito baseado no que vem de lá para cá. O convite por irmão Guilherme é para apresentar o trabalho dele, e esse é o livro que eu estou colocando aqui para vocês, espero que não fique muito brilhoso, o Rito de York, o rito americano das Blue Lodges, e por isso que eu comentei sobre as Blue Lodges. Tá? Esse livro foi lançado pela editora Trolha, o link vai estar no final da descrição do vídeo, e eu queria que o irmão Guilherme falasse um pouquinho sobre o livro e qual é o objetivo do livro, da onde surgiu a ideia, qual era a finalidade de se documentar o livro. Bom, Rodrigo, é o seguinte, como eu disse no começo da entrevista, o nosso livro, a nossa loja foi fundada então dia 13/11/2014. E a gente sentiu falta, como é um rito, como você disse, vamos dizer, entre aspas, novo no Brasil, a gente sentiu falta de um material complementar aos rituais, né? Algum material que a gente pudesse estar em contato com trabalhos e conceitos que os americanos utilizam, né? A gente precisa ter isso. Como o rito é americano, a gente precisa estar andando junto com o que eles pensam, né? Sobre o rito e produzem sobre isso. Então a gente começou a desenvolver, durante as sessões da loja, trabalhos que tratassem sobre o rito de York, ou sobre a maçonaria, ou sobre documentos antigos, né, ou charges da maçonaria e coisas nesse sentido. E esse livro ele foi publicado com os trabalhos do primeiro ano de existência da loja. Então, todos os trabalhos apresentados durante o primeiro ano de existência da loja foram compilados nesse livro e publicados pela editora Trolha, como você disse. Ele foi lançado em maio de 2015. Tá? Em maio de 2015. Ixi, agora eu estou confuso. Eu acho que foi ano passado. Foi maio de 2016, né? O que eu quero frisar desse material, eu gosto muito dele, porque além dele ser uma coletânea de trabalhos, 2016. Ele segue uma linha de entendimento, uma linha de ensinamento. Lógico, ele foi organizado e foi categorizado para seguir essa linha, mas ele segue uma linha de ensinamentos que é fundamental para a formação do mestre maçom. Para fundamental, isso aqui são trabalhos baseados no grau 1, tá? Ele não tem trabalhos do grau nem 2 nem 3, mas ele segue uma linha de formação para aprendizes do rito de York. E, como eu já falei algumas vezes para o irmão Guilherme, eu gostaria muito de ver um trabalho nessa qualidade, embasado e com links, com referências históricas do rito escocês, que é o mais utilizado no Brasil, mas infelizmente a gente ainda não tem. Tá? Mas para mim, esse aqui é um índice de referência muito bom, de excelente qualidade para a formação do rito de York. Eu comentei sobre a questão do rito de York ser novo aqui, porque no último vídeo eu já falei da criação dos ritos, e dos ritos que estão aqui no Brasil, independente de épocas de criação, o rito de York ele só não é mais novo nas nossas terras do que o rito escocês retificado. Ele já tem mais tempo aqui, a gente está falando de um espaço temporal de 200 anos, né? Uhum. E o brasileiro, que é o terceiro, ele já está com mais de 50 anos de trabalho no Brasil, mas ele é o segundo com uma amplitude de trabalho, com várias lojas trabalhando, em brevidade no país. Você quer comentar mais um pouquinho sobre o livro? Tem algo mais para trazer para todo mundo? Sim, só para, de repente, matar a curiosidade dos irmãos que estiverem assistindo e desejarem adquirir o livro, né?
A gente fala no livro sobre conceitos, né, do que é maçonaria, o que é o rito de York, a organização dos graus do rito de York, as origens do rito, trazemos também as instruções ilustradas do grau de aprendiz, né, com imagens que eram utilizadas em lojas americanas antigas, né, eles projetavam essas imagens como se fosse um retroprojetor, mas na época era com lamparinas, né, então a gente traz e comenta, conceitos comparativos no rito de York, né, por exemplo, os santos, quais são os patronos, os padroeiros da maçonaria pela ótica do rito de York. Tem um trabalho interessante também sobre qual é a loja mais antiga do mundo, né? Um comparativo entre a loja Kilwinning e a Mary Chapel. Então, ele não se prende só ao rito, né? Ele se prende à questão da maçonaria antiga em si, e aqueles que quiserem adquirir, né, Rodrigo, o livro, entrar em contato direto pela editora Trolha. Eu vou fazer uma pergunta agora, pergunta pegadinha, para dar aquela dificultada no final, né? Fala aqui no livro, eu não sei se você vai me responder, mas eu espero que sim, eu sei que você é uma pessoa muito estudiosa e que você foi o organizador e compilador desse trabalho aqui, tá? O material ele foi composto por vários irmãos da tua loja, mas eu sei que você foi o editor-chefe do material. Você fala no livro aqui dos painéis do York. Certo. E eu nunca vi. Tá. Na verdade, não são painéis. O rito de York ele não tem painel, né? O que tem? Algumas lojas americanas, eles utilizavam, ou ainda utilizam algumas, chama tapete do mestre, né? Traduzindo já, tapete do mestre. São tecidos, tapetes, são 3 tapetes, um para cada grau, onde neles estão ilustradas figuras que ajudam o aprendiz, ou o companheiro, ou o mestre, a memorizar as instruções dos graus, certo? Então, tem esse trabalho aqui mesmo no livro. Se os irmãos olharem, vão ver lá, são painéis, né? Mas são tapetes, na verdade. Então, eles deixavam esses tapetes enrolados ou pendurados na parede, e quando ia ter sessão de instrução do grau, eles esticam e vão passando a instrução do grau, e quem está recebendo a instrução pode ir acompanhando naquele tapete ali, né? E enxergando imagens que façam... Então é uma ferramenta histórica e um material complementar. Ele não é um obrigatório do ritual, né? Não é do rito. Ele não tem isso no ritual. Ele é complementar para ajudar na fixação do conteúdo das instruções. Entendi. Aqui no Brasil, nós não temos esse material, mas a loja Frank Marshall, em primeira mão, vou falar aqui, ela está desenvolvendo a restauração desses tapetes, né? Para a nossa loja e para, quem sabe, possível disponibilização para os irmãos que desejarem adquirir também. Então, a gente está reconstruindo, né? A gente tem as imagens dos painéis, né, dos tapetes antigos, a gente está reconstruindo esses painéis para disponibilizar para os estudos da nossa loja e, quem sabe, para os outros irmãos de outras lojas que quiserem também. Guilherme, a gente deu o nosso tempo aqui. Então eu vou abrir a palavra agora para você, para as suas conclusões, para você quiser falar um tchau, falar um obrigado, mandar um abraço para quem você quiser, mandar um beijinho para tua mãe e teu pai, e fique à vontade. Beleza, eu vou agradecer o irmão Rodrigo, o irmão Bruno também, né, que é colaborador daí do Ritos e Rituais, pelo tempo disponibilizado para a gente falar sobre o nosso rito e sobre o nosso livro, nossa loja, né, incentivar os irmãos que conheçam mais sobre o rito de York, que é um rito que geralmente encanta os que conhecem, incentivar os irmãos a participarem do Real Arco, que são os altos graus do rito de York. Sei que virão outras entrevistas com irmãos que conhecem mais do que eu, e será muito, muito produtivo. E mandar um beijo para minha esposa, que já está dormindo aqui perto, aqui do lado, esperando quase esse horário aqui da entrevista. E um abraço para todos os irmãos que estão nos ouvindo aí, em especial para os irmãos lá da loja Frank Marshall, que sempre colaboram para manter uma maçonaria muito harmônica e proveitosa. É isso aí, meus caros. Obrigado por acompanhar mais um vídeo do nosso canal. Como eu falei no anterior, a gente falou um pouquinho de conceitos, e nos vídeos avulsos eu vou voltar a tratar mais dos conceitos, ou quando tiver a oportunidade. Agora a gente está fazendo ainda essa introdução sobre a maçonaria para poder depois começar a entrar em rito por rito. Esse foi o primeiro rito. Aí já aproveitamos um componente do nosso grupo que já trabalha no rito de York e fez um trabalho específico sobre o rito de York.
A gente vai falar mais para frente sobre os graus superiores do rito de York, que o Guilherme não falou, que ele também é sumo sacerdote do capítulo catedral de maçons do Real Arco. Fica a referência. E a gente vai tratar também, além dos graus simbólicos, também os graus superiores, para os irmãos entenderem um pouquinho o que é o rito de York e compreender que ele não é só a loja simbólica. A loja simbólica, alguns ritos trabalham só com ela, mas não é o caso do York. O York é baseado também nos graus superiores. Dá uma curtida no vídeo, acompanhe, subscreva o nosso canal e tamo junto, sempre trazendo novidades para vocês. Obrigado, grande abraço. Valeu, Rodrigo.